Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus e antes do que tudo, vamos falar com Deus. Ó Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, meu Deus, que seja feita tua vontade, que o Senhor venha nos dar sabedoria, todos nós, e discernimento para entender tua vontade por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Hoje estamos aqui com a meditação sobre as instruções a tudo nessa vida que precisamos. E a palavra de Deus tem todas as instruções e respostas, direção para o que precisamos aqui nessa vida. Se caso você está, vamos citar aqui algo. Se você está enfermo, a palavra de Deus tem a resposta, tem a solução para isso. Basta crermos. O Senhor Deus diz em sua palavra, tudo é possível ao que crer. Então, se referindo à enfermidade, o Senhor Jesus disse, esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Porão a mão sobre os enfermos e serão curados. Isso, nós temos visto isso pela misericórdia de Deus na nossa vida, na nossa prática. Deus curando pessoas, a todos quanto crê, quando coloca a mão sobre os enfermos. Se você está com um problema, com a necessidade de um trabalho, de uma porta de emprego, a palavra de Deus tem a resposta para isso. A palavra de Deus diz tudo sobre isso. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Se a pessoa está com um problema na área sentimental, o casamento não está dando certo, pessoas que precisam se casar, que precisam de uma direção, a palavra de Deus tem resposta para isso, tem direção. Enfim, tudo que precisamos estar na palavra. Para qualquer situação, na palavra tem a direção e a resposta para a gente sobressair a tudo nessa vida. Vamos meditar sobre isso nessa manhã. Será de forma resumida, com muita simplicidade. Olha só o nome do tema. Tudo está na palavra. Romanos capítulo 15, versículo 3 ao versículo 5 vai ser o texto bíblico desta meditação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias que te ultrajavam caíram sobre mim. Agora, olha só o detalhe nesse versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Pelo poder de Deus e pelo exemplo que Jesus, o Filho de Deus, deu aqui, e pelos profetas, as Escrituras, tudo que precisamos saber e de necessidade nós encontramos na palavra. Vamos falar de 3 pontuações apenas. A primeira, perseverar e nunca desistir. Aqui nós vemos na palavra de Deus que fala sobre esse contexto aqui, que lemos apenas 3 versículos,
começa do versículo 1 até o 13. Você vai ver que perseverança é algo que vai requerer de nós uma certa paciência e a gente nunca desistir. Crer a tudo que está escrito aqui e agir a confiança e o que tem que agir em relação a tudo que as Escrituras Sagradas nos orienta a cada situação nessa vida. Porque tudo está aqui na palavra de Deus. Tudo que você precisa. Tudo nessa vida que precisamos de uma orientação, de uma resposta, está aqui na palavra de Deus. Muitas das vezes, às vezes alguma pessoa dizem assim, meu Deus, aumenta a minha fé. Senhor, eu preciso de fé, aumenta a minha fé. Está aqui na palavra. Tudo, mas tudo mesmo, está aqui na palavra. Se precisa de fé, está aqui na palavra. A palavra de Deus fala claramente, ela mesma responde a ela mesma. Isso se chama uma matéria que tem na teologia que se chama hermenêutica. A Bíblia responde à própria Bíblia. Então está escrito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então se está precisando de fé, está aqui. Os discípulos, em meio a um ensino que Jesus disse, quantas vezes devemos perdoar nossos irmãos? 7 vezes, o apóstolo Pedro disse. Jesus disse, não só 7, 70 vezes 7. Ou seja, a prática para o perdão, ela tem que ser constante. Aí um dos discípulos disse, Senhor, acredito que foi Pedro, então nos acrescenta a fé para poder ter forças para sempre perdoar. É isso. E tudo está aqui na palavra de Deus. Como você ter forças para conseguir perdoar. Tem os exemplos do Senhor Jesus, que a todos quanto for a Ele, até quando estava na cruz, Ele liberou perdão. Vamos para a segunda pontuação. Jesus, vírgula, o Filho de Deus, vírgula, deu-nos exemplo de ser servo e nos trouxe a salvação. A esse respeito, que está escrito aqui no versículo 3, ele não agradou a si mesmo. Já pensou se Jesus tivesse desistido de subir na cruz, como chegou um pouco aqui perto, que no jardim do Getsemane, quando ele estava orando, que ele sabia que ia agora passar pela cruz, ele disse, meu Pai, se possível, passa de mim este momento. Mas depois ele disse, Senhor, meu Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, o exemplo de Jesus foi de humildade, sempre. Foi de submissão. Fez tudo isso para ser o autor da salvação, para destruir o poder da morte e do pecado. Como sempre temos citado aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. E ele nos tem dado um exemplo da humildade. E fez isso, este exemplo passou na prática para os discípulos quando estava lavando os pés de cada um. Este é o Deus que nos ensina a tudo que diz respeito à vida e à palavra dele. Então, este foi o caso, o motivo, a condição que Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, fez para nos trazer a salvação. Agora, terceira pontuação, e aqui estamos concluindo. Chamo muito a sua atenção a essa reflexão. Em Cristo, vírgula, a graça é maior que qualquer falha. Por que a graça é maior? Porque
pela lei ninguém conseguiria praticar a tudo que a lei exigia. E a palavra de Deus aqui no livro de Gálatas diz que se você for falha em um dos mandamentos, se faz transgressor e falho em todos. A graça veio através de Jesus, ele cumpriu toda a lei. Se entregou ali no madeiro para se fazer maldito por nós, para nos dar a salvação. Então, ele é a graça que supera a tudo, a tudo. As nossas falhas, nossa fraqueza, que através do Espírito Santo, o Espírito Santo vai moldando a nossa mente e o nosso sentimento de temor e caráter para com Deus, para em meio às falhas a gente nos consertar. Isto é maravilhoso. Continuando. A força nasce na fraqueza e a sua identidade é definida pelo amor inabalável de Deus. Quando nós reconhecemos a nossa falha, aí o amor de Deus vem e nos molda. E Deus faz a gente entender que somos dependentes dele. Dependente por quê? Porque Deus sabe que o homem, desde o início, Deus deu livre-arbítrio e tem visto a inclinação do homem que é para fazer coisa errada. Mas quando você tem um encontro com Deus, de verdade, nasce de Deus, e assim sua identidade muda e a gente é consciente que por nós mesmos, de nossas próprias forças, não conseguimos praticar as leis de Deus, não conseguimos se inclinar para a vontade de Deus. Mas quando essa palavra é enxertada e você absorve, se entrega e é sincero e fala para Deus, ó Deus, eu quero te servir, eu não consigo de mim mesmo, me ajuda. Foi o que o apóstolo Paulo disse, a minha suficiência em ser fiel para servir a Deus não vem de mim mesmo, mas de Deus. Então, quando reconhecemos que precisamos de Deus, ser dependente dele, buscar a força que tem nele, e mais do que tudo, e quando nós temos essa conscientização que tudo está escrito aqui e que a gente tem que fazer a nossa parte no que está escrito para saber se conduzir a cada situação nessa vida e buscar no que está escrito, aí sim a vida da gente começa a trilhar, a ter veredas retas na fé, no poder de Deus e no que está escrito. É isso que Deus quer, que tudo venhamos meditar e despertar para isso. Aqui, tudo está na palavra. Basta cada um de nós examinar, crer e agir o que está escrito e se guiar pela palavra. Vamos orar a Deus agora agradecendo. Santo Deus e Pai, tudo está na palavra. Qualquer situação, problema, o que tem de direção para saber viver, como saber nos apossar de tudo quanto está à disposição de nós, através das tuas promessas, do que está escrito. Que venhamos, meu Deus, atentar para isso. Todos nós, todos, e viver uma fé contundente, firmada no que está escrito e guiar cada situação da nossa vida pelo que está escrito. Nos ajude a todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e terminamos aqui esta meditação com essa singela frase. Está escrito.